Will they be able to see all the No. faces? No, they'll only Oh. see the speaker. Okay. Ok. Foi. Pastor Sidney. Muito bom. Quadrangular global, toda a família quadrangular no Brasil, os nossos pastores, e não somente no Brasil, onde estiverem conectados. A nossa primeira transmissão do Conselho Global para a Igreja Quadrangular, para os pastores quadrangulares. Eu sou o pastor Sidney, sou moderador do Conselho Regional, membro do Conselho Global. E nós vamos, de imediato, ouvir a palavra do nosso Estados Unidos e presidente do Conselho Global. Nós estaremos ouvindo uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de orientação para todos nós nesse tempo em que a igreja precisa muito ouvir uma palavra que venha desde o coração de Deus para o nosso coração. So, brothers and sisters in Christ and my fellow Foursquare pastors in Brazil. Eu quero dar saudações e oi para meus irmãos pastores I'm quadrangulares do coming Brasil. to you from Angelus Temple, which is in Los Angeles, California, and it is the first Foursquare church that was started by our founder, Amy Semple McPherson. Eu estou aqui no Angelus Temple, que foi a primeira igreja quadrangular fundada. From this one local church has nearly 100,000 churches and Dessa 156 igreja nations. iniciou-se um movimento que são hoje mais de 100 mil igrejas em 156 países. And the Foursquare Church is growing today in every part of the world. E a igreja quadrangular está crescendo hoje em todas as partes do mundo. But we want to focus today on your part of the world. Mas queremos focar hoje aonde vocês estão, na sua parte do mundo. We want you to know that you have brothers and sisters in Christ and fellow Foursquare pastors and leaders all over this world that are thinking of you, praying with you, and standing with you. E é importante você saber que você tem irmãos em Cristo, líderes na igreja quadrangular ao redor do mundo, que estão com vocês e estão orando por vocês. On this call, we have men and women from around the world who are here representing our Global Council. Nessa ligação, tem líderes de diferentes partes do mundo representando o Conselho Global. And they are here because they love you and they care about you. Estão aqui porque amam vocês e se importam, estão cuidando de vocês. And I want to say personally how much I've been praying for you. E eu tenho que compartilhar o quanto eu tenho orado por vocês. I wished I had the opportunity to meet all of you personally. Eu espero que eu tenha a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. But I come to you as a brother in Christ and as a fellow Foursquare pastor. Mas eu venho como colega de ministério quadrangular e irmão em Cristo. For 35 years, I have served as a pastor, a senior pastor in the Foursquare Church. Há 35 anos eu servi como pastor titular de uma igreja quadrangular. I have planted churches. Eu já abri igrejas. And I have pastored very large churches. E pastoreei igrejas muito grandes. In my heart, I'm a pastor and I love pastors. No meu coração, eu sou pastor e eu amo pastores. And I want to share with you a couple of reasons of why we're here today. Eu quero compartilhar duas razões pelas quais nos reunimos aqui hoje. There will be others that'll share about some practical ways we want to support you and serve you in this season.
Outras pessoas vão compartilhar acerca de coisas práticas que estão sendo feitas, porque queremos servir vocês nesse tempo. But I want to speak to the heart of something. Mas eu quero falar ao coração de algo. Leaders in the church. Eu quero falar do coração de Jesus pelos seus líderes na igreja. We have A this igreja que é biblical, dele. Recording in we progress. have this biblical conviction that the church belongs to Jesus. Temos uma convicção bíblica que essa Jesus igreja is the head of the pertence a church. Jesus. Jesus Jesus é is a the owner of cabeça the da church. igreja. Ele é o And dono Jesus da gives igreja. shepherds to the church. E ele coloca pastores para Jesus cuidar da igreja. Does not give churches to pastors, Ele não entrega a igreja aos but he pastores. gives leaders that are to serve his people in his name. Ele coloca líderes para cuidar do povo em nome dele. So it is vital Então é vital that we, as under shepherds of the chief shepherd, reflect the heart and the way of Jesus in our temos que leadership. refletir o caminho e o coração de Jesus em nossa liderança. Porque no Novo Because in the New Testamento, Testament, a leader in the church is not somebody who does a certain job, but a leader is a o certain líder kind não of é alguém person. que desempenha um papel, e sim é um tipo de pessoa. A person whose life has godly Uma character, vida que tem características de Deus, has proven ele character, tem características provadas, um caráter provado, has a tested reputation tem uma reputação testada, that is evidenced in their relationships and actions towards people. e tem uma evidência nas suas ações e cuidado para com as pessoas. That a leader in Jesus' church Um líder na igreja de Jesus should reflect the heart of Jesus for people. tem que refletir o coração de Jesus pelas pessoas. So I want to give you one scripture today, Então eu vou mencionar um versículo hoje. and it's found in Matthew chapter 23, Mateus 23. system of that day. Jesus, And in essence, he was saying to his disciples that you're not to do what they're ele doing. estava tentando dizer aos seus discípulos, não façam como esses In líderes. Matthew 23, verse 4, No versículo 4 de Mateus 23, Jesus said the Pharisees teach something, Jesus menciona que os fariseus ensinam umas coisas, but they do not practice what they preach. mas eles não praticam They say o one que thing pregam. but do something else. Eles dizem That uma they coisa, were mas not fazem li- outra coisa. Living the very message they were preaching. Eles não viviam Jesus a called that mensagem que eles hypocrisy. pregavam. And he Jesus spoke chamou a isso de warning hipocrisia. against that. E ele declarou um alerta, And uma he modeled advertência a something isso. different than that. E Jesus exemplificou algo muito And he said diferente three disso. things about the Pharisees. Ele falou três coisas dos That fariseus. first of all, they put heavy burdens on people. Ele disse que os fariseus colocavam That they fardos crushed pesados nas people with pessoas. all of these demands upon them. Eles colocavam demandas nas pessoas, exigências nas pessoas. That is not the way of Jesus, Esse não é o caminho de Jesus. who moved with compassion and mercy towards people. Jesus era cheio de misericórdia e That to compaixão lead pelas like pessoas. Jesus Para liderar comes from como a heart Jesus of sincere love and care for people.
vem de um coração de amor e cuidado para, compaixão para com as It's pessoas. not just what I can get from people. Não é o que eu vou It's receber not- das pessoas. To use people to accomplish my goals, Não é para usar pessoas para realizar os meus but objetivos, to be a leader who the shepherd lays down his life for the sheep. mas um líder como Jesus entrega a sua We vida believe in pelas four- ovelhas. Square. Nós cremos na That our quadrangular. leadership has to be the way of Jesus. Na quadrangular cremos que líderes devem ser como Jesus. That is who we've always been. É assim que sempre temos sido. That's what it truly means to be a Foursquare pastor or leader. E isso é ser um líder quadrangular, um pastor quadrangular. Jesus also said of the Pharisees Jesus também falou dos fariseus, that they loved the place of honor. que eles gostavam muito de um lugar de honra. They loved to be greeted with titles. Eles queriam receber títulos, To be those that had status. Os fariseus But queriam ter that's different than the way of status, Jesus. mas isso é diferente do caminho de Jesus. Well, he led from a place of integrity, Ele liderava baseado numa integridade, a secure identity as a son of the Father. uma identidade de filho de Deus. So, in contrast, Para contrastar isso, Jesus was somebody who lived inwardly a reality. that was Jesus seen vivia uma outwardly. realidade interna que as pessoas podiam observar externamente. And because of that, he always did the right things. E por isso ele fazia as coisas certas. Somebody with integrity is a safe person. Alguém que tem integridade é uma pessoa segura para com as outras. A person of integrity is not afraid of the light. Uma pessoa de integridade não tem medo da luz. Jesus said the Pharisees, they loved outward appearance, but they had no substance, integris inside. Jesus falava que os fariseus tinham uma aparência externa, mas não tinham aquilo dentro deles And then the mesmos. last thing is that Jesus said that these leaders, they love to be impressive outwardly. E Jesus disse que precisavam aparecer para os outros externamente. That they made their religious garments impressive. As roupas deles eram muito lindas, muito impressionantes. And that's different than the way of Jesus, Isso é diferente do andar com Jesus. who valued humility. Ele valorizava a humildade. Instead of being served, Ao invés de ser servido, he humbled himself ele se and humilhou washed his e disciples. ele lavou os pés dos seus discípulos. That Jesus has modeled for us Jesus nos deu um exemplo. mercy, integrity, E a and misericórdia. humility. And so I want to encourage Eu quero you, te animar, as leaders in Jesus' church, como líderes na igreja que é de Jesus, que possamos olhar para Jesus como nosso exemplo de and that we liderança. don't model the very kind of leadership that Jesus condemned. E não vamos exercer o tipo de liderança que Jesus condenou. It's not always easy to be a pastor, Não é fácil ser pastor. but if your heart is with love and compassion for people, Se o seu coração está cheio de amor e compaixão pelas pessoas, and if you know who you are in Jesus, e se você sabe quem você é em Jesus, and if you understand that the greatest is the servant of all, e se você entender que a pessoa a maior é servo todo, then you will be a healthy and a safe leader because you'll be leading like Jesus. você vai ser um líder saudável, porque você vai liderar como Jesus. And I want you to know Encorajar that esse tipo de we liderança no Brasil.
in our own nations as the Global Council. E como Conselho Global, nós tentamos exemplificar esse tipo de liderança ao redor do mundo. And I want to bless you in Jesus' name. E eu lhes abençoo em nome de Jesus. I thank God for you. Eu agradeço a Deus por vocês. You are important and you're making a difference for eternity. Vocês são importantes, estão mudando a eternidade. In Jesus' name. Em nome de Amen. Jesus. Pastor Sidney. Amém. Muito obrigado, pastor Randy, por essa palavra, uma palavra inspiradora para todos os pastores e pastoras do nosso amado Brasil e para toda a igreja, né? Uma palavra que chega ao nosso coração. Agradecemos esse momento tão importante. Nós vamos agora receber também, que está participando com nós aqui, nós estamos com mais de 30 líderes ao redor do mundo, né? Pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus, líderes do Conselho Global, do Concílio Global, e outros líderes que estão participando. Pastor Lorival, a palavra que ele tem também para o coração de cada pastor no nosso amado Brasil. Paz seja convosco, Sidney, paz a todos os pastores da Igreja Quadrangular do Brasil e do mundo. Uma satisfação enorme participar dessa live com o nosso presidente Randy Hamilton e toda essa equipe maravilhosa. E Deus colocou uma palavra no meu coração muito semelhante à do pastor Randy. Eu queria compartilhar algo que tem funcionado na Catedral da Família Foursquare, que é uma liderança servidora. No momento mais difícil de Jesus, que antecedia a sua morte, ao seu sacrifício, ele está ceando com seus discípulos, e ali, de repente, ele para e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Aquilo causou um espanto enorme, especialmente em Pedro, que simplesmente tentou rejeitar o ato servidor do Senhor e foi repreendido por ele. Nós temos que ter muito cuidado, pastores e líderes do Brasil, que o estilo de liderança mundana tem tentado entrar na igreja cristã, na igreja do Senhor. E nós, pastores, precisamos estar atentos e nos vacinarmos pelos princípios da palavra, a fim de que nós possamos evitar que esse vírus penetre na nossa liderança, que não é muito difícil. Nós que somos pastores temos, diante da nossa membresia, diante da sociedade, uma importância muito grande. E se nós não nortearmos a nossa liderança pelos princípios do Evangelho, nos tornaremos líderes mundanos, que têm como ênfase o prestígio pessoal, autoritarismo e um comportamento que não condiz com aquilo que Jesus nos ensinou. E nesse momento, nesse tempo que eu tenho para ministrar a palavra do Senhor a todos vocês, eu queria dizer para que a nossa liderança se torne uma liderança servidora. O primeiro princípio é que a liderança servidora nasce do amor. Diz o texto no verso 1 do capítulo 13 de João, que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora, olha que noite difícil para ele, sabendo que tinha chegado a sua hora, diz o texto, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu acho isso incrível pelo momento que está acontecendo lá na ceia, quando Jesus simplesmente demonstra esse amor poderoso que só Ele pode nos dar através que naquela noite seria traída e abandonada, que uma liderança servidora é uma liderança movida, motivada pelo amor. Esse é o padrão de Cristo, a liderança servidora movida e motivada pelo amor. O segundo princípio é que a liderança servidora que a gente encontra nessa passagem bíblica, ela age com humildade. Diz o texto que Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, preste atenção nisso, pastor, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, ele levantou-se da ceia e tirou o seu manto, sua vestimenta de cima, pegou uma toalha, cingiu-se com ela e começou a lavar os pés dos seus discípulos. A verdadeira
a liderança nasce da convicção da nossa identidade. Não há necessidade de afirmação sobre isso. Então, nós, pastores, temos que ter esse cuidado. Jesus, diz o texto em Filipenses 2, 5, 7, que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo e a forma de servo. Essa é a postura que todo pastor, todo líder precisa ter para que a sua igreja cresça de forma saudável, para que o seu ministério seja saudável, tenha essa capacidade de agir com humildade, como o próprio Jesus agiu. Ele sabia que tinha vindo de Deus, diz a Bíblia, ele sabia que voltaria para Deus, mas mesmo assim, ele sabendo quem ele era, ele simplesmente lava os pés dos seus discípulos, mostrando que uma liderança servidora age com muita humildade. O terceiro princípio que a gente aprende nesse texto é que a liderança servidora não tem medo de se abaixar. O verso 5 diz que depois deitou água na bacia, se abaixou e passou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Lavar os pés, naquela época, era uma tarefa reservada aos servos mais humildes. Ao fazer isso, Jesus mostra que nenhuma tarefa para quem tem um coração grande para servir. Líderes e servidores se ajoelham sem perder a dignidade. Então, marque seu ministério, pastor. Norteie a sua liderança com essa capacidade de se abaixar, porque você sabe quem você é em Cristo. E a nossa membresia, as nossas ovelhas precisam ver em nós essa atitude de humildade. Quarto lugar, o quarto princípio de uma liderança servidora é que ela confronta em amor. Diz a Bíblia que aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés? E o Senhor respondeu: se eu não te lavar, não tens parte. Corrigiu Pedro com firmeza, guia, ele também orienta, ele também exorta, e, se necessário for, confronta para o crescimento dos que lideram. Liderar, muitas das vezes, pastor, é ter conversas difíceis com a nossa liderança, com o nosso time, com o nosso grupo. Servir não é agradar, mas amar o suficiente para dizer a verdade. Grave também essa frase. Servir não é agradar, mas amar o suficiente para dizer a verdade, como Jesus disse para Pedro naquele momento. E o quinto lugar, o quinto princípio de uma liderança servidora, é que ela ensina, como disse o nosso presidente, pelo exemplo. No verso 14 e 15 de João 13, diz assim o texto: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, olha só, sendo eu o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus não apenas falou sobre servir, ele fez primeiro. Um verdadeiro líder, um verdadeiro pastor, não lidera apenas com palavras, mas com seu exemplo. Líderes que servem influenciam mais pelo que são do que pelo que dizem. E é um fato. A história prova isso. 1 Pedro, falando sobre esse tema, ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, tornando-vos modelos do rebanho. Então, servir como exemplo é aquilo que toda uma igreja precisa, que uma membresia precisa, que as ovelhas precisam ver no seu pastor, a fim de que tenha ali uma liderança saudável, uma igreja sadia, que possa vivenciar essa experiência maravilhosa dessa liderança servidora. Para concluir, quando você pensa, pastor, em que representa o nosso coração? Primeiro objeto, a cadeira, e o segundo, a toalha. A cadeira simboliza o quê? Poder, conforto, controle e o direito de ser servido. Mas já a toalha é completamente diferente. Simboliza o serviço, a humildade, o esforço e a disposição de se abaixar por amor dos outros. O mundo lá fora, sem Deus, busca a cadeira,
mas Jesus escolheu a toalha. Ele, quando esteve nessa terra, não subiu em um trono para reinar. Ele se abaixou com uma toalha para lavar. E é por isso que o seu reino permanece até hoje. Jesus nos deu esse exemplo, pastores e líderes do Brasil. Se você quer deixar um legado, se você quer ver o seu ministério permanecendo, sua igreja consolidada, forte, o caminho é servir. Se nós não cairmos na tentação da cadeira, do trono, do ser servido, e optarmos pela toalha, aí sim, a nossa liderança vai ser servidora, a nossa igreja vai crescer e o Senhor será glorificado. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Lorival. Palavra abençoada. Se a igreja é do Senhor Jesus, ele é o líder supremo, o nosso exemplo e a nossa orientação tem que sair desde o coração do nosso Senhor Jesus. Nós vamos receber também agora a pastora global de mulher suada para o coração das mulheres, para o coração de cada pastora. Neste momento, nós vamos ouvir a pastora Dalvai. Thank you so much for having me. I'm so Obrigada blessed. por poder estar aqui. Eu sinto tão abençoada. I'm blessed to be joining you. Eu estou abençoada de estar aqui com vocês. If I could, I wanted to address my sisters in Brazil for a moment. E especialmente eu quero me direcionar às mulheres brasileiras, pastores brasileiros agora. I want to remind you that you are gifted from the Father and the Son and from the Holy Spirit. Eu quero lembrar-lhes que vocês são abençoados pelo Pai, pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo. The giftings God's given you are unique to you. Os dons que Deus deu a vocês são únicos a cada uma de vocês. He gives them to you so that you can address the call that he has on your life uniquely. Esses dons são direcionados a vocês unicamente a cada uma, de acordo com o chamado de vocês. He isn't trying to change who you are. He wants to use who you are. Ele não está tentando mudar quem você é, ele vai usar você do jeito que você é. The call he's given on your life can't be revoked. O chamado que Deus deu a cada uma de vocês não pode ser revogado. He's not going to take that E away ele não from vai you. tirar isso de você. But I understand there are times where we Mas don't eu feel entendo seen. que há momentos que a gente não se sente bem. Life. E há momentos também que a gente se sente totalmente impotente diante de certas circunstâncias. But I want to commend you for your courage Mas eu quero recomendar a vocês coragem. and remind you, just like Hagar, who had no power over her life, E eu quero lembrar vocês, assim como Esther, que não tinha poder sobre sua própria vida. when she cried out to God, God said, I hear you. Quando ela chamou por Deus, Deus falou, eu ouço você. But remember, Hagar didn't just say, Desculpe, Agar. you hear me. She called God the God that sees. Desculpa, não é Esther, é Agar. Mas quando Agar clamou a Deus, Deus a ouviu e respondeu, e ela disse, esse é o Deus que me ouve, que me vê. You can hear from a distance, but you can't see very far. Você pode ouvir de uma certa distância, mas você não pode ver de muito longe. She was acknowledging God's so close that he sees our face. Ela reconheceu que Deus estava tão perto que ele pôde ver a face I just want to dela. remind you that our God is a good God. Eu só quero lembrar vocês que o nosso Deus é um Deus bom. I've had trauma in my life, and I know
trauma lies. Eu tive trauma na minha vida e eu sei que realmente traumatiza. It says your God is not a good God. Que muitas vezes diz que o nosso Deus não é um Deus bom. And it says your God can't hear you. Que diz que Deus não ouve você. And trauma also says that God can't see you or your problems. E o trauma também diz a você que Deus não pode ver você ou seus problemas. But our God is not human, that he needs glasses like I do. Mas Deus não é como o ser humano que precisa de óculos como He eu doesn't estou need a usando. hearing aid to hear you. Ele não precisa de de um aparelho de ouvido para te He ouvir. will never grow senile or get dementia. He will always remember you. Ele nunca vai ter problema mental ou demência, ele sempre vai poder te ouvir. Take courage that he does see you. Então, tome coragem que ele vê você. You're important. Você é importante. We need your voice. Nós precisamos da sua voz. And for my brothers too, I want to say, I commend you for your courage. E para os meus irmãos também digo que recomendo a vocês For coragem. creating a safe space for women. Coragem para criar um espaço seguro para as mulheres. For hearing what God wants to say through women. Para ouvir o que Deus quer dizer através das mulheres. Because really, this is about being united. Porque, de fato, isso tudo é sobre nós sermos unidos. This is about caring enough that we hear God's word in our brothers and sisters. E isto é sobre nós importarmos o suficiente para ouvirmos os nossos irmãos e das nossas irmãs. And we value what is true. E nós valorizamos o que é verdadeiro. If I could, I have a scripture that I'd like to leave with you. Eu gostaria de compartilhar somente uma escritura para deixar para vocês. In Deuteronomy 31, verse 6, Em Deuteronômio 31, verso 6, it says this: be strong and courageous. diz, seja forte, corajoso. Do not fear Não temas, or be in dread of them, não temas diante deles. for it's the Lord your God who goes with you, Porque é Deus, o Senhor, que vai diante de você. and he will not leave you or forsake you. E Ele não te deixará nem te abandonará. You're in God's good care. Você está sob os cuidados de He Deus. sees and hears you, Ele vê e ouve vocês. and you're not alone. E vocês não estão sozinhos. Your global family sees you, and we're all praying for you. Nós, como uma família global, nós estamos vendo vocês e estamos orando por vocês. So be of good courage, and we pray the Holy Spirit's strength for you. Então, tenha coragem e nós oramos pela força do Espírito Santo sobre Amém. vocês. Amém. Muito obrigado pela palavra, pastora Dawn, uma palavra direcionada, dirigida para as mulheres da Igreja Quadrangular no Brasil. Nós vamos receber agora o pastor Raul Irigoyen, ele que também é membro do Conselho Global, e ele tem uma palavra também para cada um de nós nesse momento. Saludos desde Panamá, estimados pastores y líderes cuadrangulares de Brasil. Greetings from Panama, dear Brazilian Foursquare pastors and leaders. Mi nombre es Raúl Irigoyen y sirvo al Concilio Global como uno de sus oficiales. My name is Raúl Irigoyen and I serve the Global Council as one of its officers. Quiero que sepan que estamos muy al tanto de la delicada situación que atraviesa la Iglesia Cuadrangular de Brasil. I want you to know that we are much aware of the delicate situation the Foursquare Church in Brazil is going through right now.
Y estamos orando fervientemente junto a muchísimos de sus hermanos cuadrangulares por todo el mundo. And we are praying fervently along with many of your brothers and sisters around the world por la salida del liderazgo actual, for the soon stepping down of the current leadership, y una nueva etapa en la vida de la obra cuadrangular de Brasil. And not only the stepping down of the current leadership, but the start of a new season in the life of Foursquare Brazil. Quiero animarles a unirse a algunas de las muchas redes que ya se han creado y otras que a nivel regional o estatal pudieran crearse. I want to encourage you to join one of the several networks that have already been started and others that at regional or state level may also be started. Cosa de que puedan afirmarse unos a otros en su relación con Dios, so that you may be affirming each other in your relationship with God y también en nuestra identidad y valores cuadrangulares, and also with our Foursquare identity and values. Entendemos que el futuro nos deparará nuevos desafíos. We understand the future will pose new challenges. Dios está permitiendo, debido a la corrupción existente en el liderazgo, God is, que se estén abriendo nuevas organizaciones cuadrangulares que formen parte de una comunidad. That new Foursquare organizations are being started, that they may form part of a community que pueda abrazar la visión de nuestra fundadora, that may be able to embrace our founder's vision. Su doctrina, sus valores, her doctrine, her values, pero también su carga por alcanzar al mundo con el evangelio cuadrangular, but also her burden to reach the world with the Foursquare gospel. Espero que pronto, según Dios nos lo permita, I hope that soon as God permits it, podamos ayudarles de manera práctica. We may be able to practically help you a enfrentar ese nuevo futuro como una sola comunidad cuadrangular saludable, to face this new future as a single healthy Foursquare community. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. May God bless you all. Sidney. Pastor Raul Irigoyen, muito obrigado por essa palavra de orientação, palavra de ânimo. A Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil está tendo a oportunidade, todo aquele pastor que quer, né, ter uma mudança radical na sua área, está com seu coração e as suas orações e palavra de ânimo, de fé, para orientar, para abençoar aos pastores brasileiros. Nós vamos ouvir agora, nós vamos chamar agora a pastora Ana Mafra, que tem também uma palavra. Não, desculpa, nós vamos assistir agora um vídeo do pastor Fernando Ecija. Pastor Fernando Ecija, ele é líder da Igreja Quadrangular na Espanha e é também um moderador regional para a região da Europa. Vamos assistir esse vídeo com uma palavra também de ânimos, uma palavra para abençoar a vida da Igreja Quadrangular no Brasil.
con vosotros y estamos orando por todo este proceso, pero quisiera dejaros un pensamiento, una reflexión, porque ¿dónde está la fuerza de nuestra autoridad? ¿Cómo competimos con la autoridad tal vez de otros? Tal vez vamos a hacer lo mismo que otros o lo mismo que el mundo, y el Señor nos deja ciertos principios de cómo debe ser nuestro liderazgo, un liderazgo sano, saludable, en función del reino de Dios. Y sin duda lo primero, para mí lo más importante, el principio más importante está en lo que el Señor nos enseñó en Mateo capítulo 11, versículo 29, cuando nos dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, aprended de mí. Y qué interesante, no es algo que podemos orar o yo puedo orar por vosotros: Señor, dales humildad. La humildad no es algo que vamos a recibir si pedimos como un don, como una gracia, una carisma de Dios. No, se aprende. La humildad se tiene que aprender a través de la escuela de la vida, del ministerio, incluso a través de la escuela del sufrimiento, de la escuela de las dificultades, sabiendo que Dios está en medio nuestro. ¿Cuántas veces Dios a través de todo ello nos va enseñando la humildad, cambiando nuestro carácter y dándonos esta característica que tiene que ser formada, que tiene que ser aprendida? Y yo os animo, estoy orando por ello, porque tenemos que movernos como el Señor nos enseñó. Él podía haber hecho cosas increíbles siendo Dios, pero nos enseña un camino de excelencia. Hubo dos grandes escuelas: la escuela de Adán, que al final se inclinó hacia la vanidad, el orgullo. Yo puedo, no necesito a Dios, le doy la espalda, tengo recursos suficientes. O la escuela que nos mostró el postrer Adán, el verdadero Adán que manifiesta la gloria del Padre en la tierra. Y Él nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No que hago cosas humildes, sino que soy, porque a veces hacemos cosas que no somos. Y a veces nos engañamos a nosotros mismos. No, nuestra naturaleza ha sido cambiada. Y no es que hago cosas humildes, sino que soy humilde. Y esto es muy importante, y esto se va aprendiendo en la escuela de la vida, y a veces incluso en la escuela de las dificultades y del sufrimiento. Y solamente rápidamente, si pensáramos en esa escuela, pues fijémonos en las 5 grandes solas. Las 5 grandes solas de la Reforma. Pues podemos recordar la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo. Solamente Cristo, es de Cristo, por Cristo y para Cristo. Por supuesto de aquí, pero la 5ª sola es muy importante, donde nos dice: solo a Dios la gloria. Soli Deu gloria. Entonces tenemos que entender que vivimos únicamente para la gloria de Dios, porque reconocemos primeramente que siempre ha sido Él, siempre desde el principio decimos: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Claro que sí, pero Él fue el que estuvo en el principio, Él es el que está en nuestro presente y Él es el que va a estar en nuestro futuro. Siempre ha sido Él. De Él tomamos gracia sobre gracia. Siempre ha sido Dios, y Dios ha estado con nosotros. Entonces, cuando reconocemos que siempre todo ha emanado, sigue emanando y emanará de Dios, tenemos que decir: solo a Dios la gloria. Vivir con este pensamiento continuo: Dios, que tú siempre seas glorificado. En esto que va a ocurrir, que seas tú glorificado, que tu nombre sea glorificado. Venga a nosotros tu reino y hágase siempre tu voluntad, para que solamente tú y solo tú seas siempre glorificado. Esa escuela de la Reforma, por supuesto, seguimos afirmando siempre, únicamente, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, y recordemos: solo a Dios la gloria. Estamos orando por vosotros. Por favor, recibid todo nuestro cariño y nuestra bendición. Hay unos brazos que se extienden, que os rodean, y juntos vamos a aprender, en medio de todo esto, que Dios se va a glorificar, y reconoceremos que Él fue. ¿Qué hemos hecho nosotros? Dios dejará testimonio, Dios lo va a hacer, y Él
y solo Él recibirá la gloria por todo ello. Un fuerte abrazo y todo nuestro cariño con vosotros. Bem, muito obrigado, pastor Fernando Ecija, desde Espanha, com essa palavra abençoadora. Agora sim, nós vamos ouvir a pastora Ana Mafra, que vai compartilhar também uma palavra para a Igreja Quadrangular no Brasil. Olá a todos, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui com vocês hoje e poder ver esse movimento que Deus está fazendo na igreja brasileira. Eu creio, trabalhando na área de abuso, da prevenção de abuso, cuidado com igreja já há 20 anos, eu creio que Deus está dando a oportunidade para a Igreja Quadrangular Brasileira, através do Conselho Global, de ser um exemplo, um modelo para as outras igrejas brasileiras e ao redor do mundo, no cuidado com vítimas de abuso e violência, no cuidado com igrejas que são vítimas da corrupção. E eu realmente creio que esse movimento que a gente está vendo acontecer no meio da Igreja Quadrangular Brasileira vai ser um modelo que vai se espalhar para todo mundo. Deus tem falado isso comigo quando eu oro por vocês, quando eu penso em vocês. E eu quero dizer para vocês que não se deixem abater pelas notícias de escândalo e abuso. Não deixe que isso desvie o olhar de vocês da missão que vocês têm de ser o braço da justiça de Deus na terra, porque a igreja é o braço da justiça de Deus na terra. Então, que isso traga ânimo para vocês. Que seja uma forma de vocês perceberem o amor de Deus pela igreja. Deus é o dono da igreja, não tem ninguém que seja dono da igreja. Por mais que homens se levantem e queiram se colocar como donos da igreja, o dono da igreja é Jesus. E ele é o maior interessado em limpar a sua noiva. E é por isso que todos esses escândalos, todos esses casos estão vindo à luz. Eu tenho sido, assim, agraciada de estar caminhando com alguns de vocês, alguns líderes, e eu tenho certeza que muita gente vai ser curada dentro da Igreja Quadrangular no Brasil e ao redor do mundo. E para isso eu quero deixar uma palavra para os pastores, líderes, as pastoras, pessoas que têm se proposto a cuidar dessas vozes que hoje têm se levantado para contar de anos, às vezes, de abuso, anos de corrupção, gente que por anos ficou em silêncio dentro das nossas igrejas e que agora tem tido coragem de se manifestar. Então, eu quero que vocês, em primeiro lugar, cuidem do seu próprio coração que saem as saídas da vida. Então, eu quero incentivar você, líder, pastor, pastora, que você tenha um companheiro de oração, para quem você possa prestar contas e te ajudar a vigiar o seu próprio coração. Quando a gente está vivendo uma crise no meio da igreja, é muito comum que a gente se distraia pelos erros dos outros líderes, pela corrupção dos outros líderes, e a gente esqueça que o nosso coração também precisa dar a terem um lugar de prestação de contas para que vocês possam estar atentos a tudo que Deus quer fazer. A outra palavra que eu quero dizer para vocês, líderes, é: não esqueçam das suas famílias, não esqueçam das suas esposas, não esqueçam dos seus maridos, porque o inimigo vai tentar atacar a sua casa, ele já é derrotado em nome de Jesus, mas você não pode abaixar a guarda. Enquanto a gente está vivendo esse momento de curar a vida das pessoas, você precisa cuidar não tirem os olhos dos seus filhos, enquanto vocês cuidam da igreja, não esqueçam de cuidar das suas casas. E também, criem uma igreja, aproveitem essa oportunidade, vejam esse momento da igreja como uma oportunidade que Deus está dando de vocês criarem uma igreja segura, uma igreja com protocolos de segurança para o cuidado das crianças e dos adolescentes, uma igreja com protocolo de como cuidar das vítimas de violência doméstica, das vítimas de abuso, das vítimas de tráfico humano que vão aparecer na igreja de vocês, criar protocolos de como fazer para cuidar das pessoas que estão dependentes de pornografia, que estão no nosso meio, fingindo uma aparência de santidade, mas estão adoecidas por dentro. E eu creio realmente que toda essa sujeira que foi exposta no meio da Igreja Quadrangular Brasileira, na verdade, está criando uma oportunidade
para vocês se estruturarem como um exército que vai cuidar de muita gente no Brasil. Eu creio que vocês estão se levantando como um modelo para a igreja brasileira e eu realmente espero que vocês percebam isso. Fica aí o meu abraço, a minha oração por vocês, eu tenho orado por vocês e contem comigo para o que vocês precisarem. Muito obrigado, pastora Ana, pela sua participação, sua palavra, sempre saindo de Deus, do coração de Deus para o coração da igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e de todo mundo, né, onde vai chegar. Lembrando que essa é a primeira das muitas transmissões que o Conselho Global estará realizando, tá, com a participação de líderes temerosos ao redor do mundo, pessoas qualificadas, pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus e com a fidelidade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ouvir agora o pastor Rinaldo de Gílio, que também tem uma palavra abençoada para este momento. Paz seja convosco, Cristo nos une sempre mais. É com grande alegria que eu venho hoje aqui, juntamente com todo o Conselho Global, e quero agradecer pastor Randy Remington, pastor Ted Veil, Adão, também Sidney, e também todos os demais membros desse seleto conselho. Estou me sentindo amado e cuidado por cada um de vocês. A necessidade que a igreja brasileira tem passado. Então, eu quero agradecer vocês por estar aqui com a igreja brasileira. Esse tem sido o meu pedido, minha oração, há 7 anos atrás. E eu, juntamente com um grupo de 10 pastores que estavam buscando a volta às origens. Então, eu fico muito feliz e agradecer também a recepção calorosa que nós tivemos em Denver, no Colorado, para a convenção internacional. Eu aqui gostaria de me dirigir por 2 minutinhos para 2 tipos de pastores. O pastor que representa a geração que veio antes de mim, que é a geração dos meus pais, e falar para os pastores que são da segunda geração. Eu quero dizer para vocês, não desanimem, continuem firmes, porque Deus vai justificar cada um de vocês. E eu quero deixar uma palavra ao seu coração, está em Malaquias 3:3. Diz que Deus se assentará como derretedor e purificador da prata e do ouro, e vai purificar os filhos de Levi, e refinará como ouro e como prata. Então Deus, ele é o grande ourives, que ele pega aquela peça de prata e de ouro, chega perto do fogo e tira de perto do fogo, para amoldar a nossa vida, amoldar o nosso ministério. E sabe quando nós ficamos prontos? É quando o rosto do ourives resplandecer nessa peça de ouro e de prata. Então eu quero deixar uma palavra a vocês. Continuem firmes e abundantes. A Igreja Internacional tem estendido a mão para cada um de vocês. Quero saudar também o amigo pastor Lorival, pastor Leonardo Alvim, a Ana Mafra e todos aqueles que têm levantado a bandeira da santidade ao Senhor. E quero deixar o último versículo, Amós 9:13, que eis que vem dias, diz o Senhor, o que lavra a terra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Chegará o tempo em que nós plantaremos e colheremos ao mesmo tempo.
debaixo da santidade ao Senhor. Eu fico muito feliz e gostaria de dizer a todos os pastores: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Vale a pena servir ao Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Reinaldo, pela palavra. Nós sabemos que o Conselho Global e a Igreja do Evangelho Quadrangular Internacional sempre foi a família quadrangular de todos os quadrangulares de coração. Tá? Então, todo quadrangular de coração ele está abrigado pela família quadrangular, desde o coração do amor verdadeiro de Cristo e as orações. Nós vamos agora ouvir a palavra do Dr. Humberto Massa, também tem uma palavra de orientação aqui. Para mim é um motivo de alegria também estar participando dessa reunião, deste momento histórico da igreja, né? Com pessoas brilhantes também aí, que tem uma história, que tem algo para a gente, temos aprendido muito. E a minha fala é a fala técnica, né? Ouvindo a pastora Ana Mafra, a pastora Downey, todos os que antecederam a minha fala, e a todos que estão participando também dessa live, eu digo, mesmo que você tenha achado, ou que você acha que está tudo perdido, não está. Há saída, há solução. O direito, ele abre brechas, ele abre caminhos. Deus tem nos conduzido a alguns caminhos e tem nos dado êxito, tem nos capacitado. Então, você que acha que está tudo perdido, não está. Acredite, é possível e muitas coisas virão também à tona, até tristemente a gente fala isso, muitas coisas piores ainda que já foram trazidas à luz, virão também em razão do comportamento do pessoal daí aqui do Brasil. Então, você, pastor, que pensa que está perdido, não desanime. Há saída, há solução e vamos, assim, dentro da lei, conseguir passar por essa turbulência. E vai dar tudo certo. A gente crê, acredita, com as orações que estamos tendo, com a cobertura espiritual que estamos tendo. Então, a gente está encontrando, Deus tem capacidade. Então, agradeço a todos, na qualidade de representante jurídico do Conselho Global, a gente está trabalhando e vamos conseguir, vamos servir a todos. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, doutor Massa, por essa orientação. E agora nós vamos ouvir uma palavra abençoadíssima do pastor Ted Vaio, ele que é o vice-presidente da Igreja Quadrangular nos Estados Unidos, vice-presidente do Conselho Global. Com certeza, ele tem uma palavra direto do coração de Deus para o coração de cada pastor, para o coração da Igreja Quadrangular no Brasil. Pastor Ted. Yes, hello. In Brazil, they call me Teddy. No Brasil me chamam de Ted. We are so honored to be on this call with you, whether you're watching live or recorded. Você está conosco agora ao vivo ou assistindo depois gravado, é um privilégio falar com você. Joining with me are members of our Global Council representing 16 regions around the world. Neste momento, nessa ligação, temos líderes da Igreja Quadrangular de 16 regiões do mundo. These are regions such as North Asia and Southeast Asia. O norte da Ásia, o sudeste da Ásia. And South Asia and the South Pacific. O Pacífico do Sul, o sul da Ásia. We have some of our key African leaders on the call today. Há grandes líderes da Igreja Quadrangular da África que estão conosco ao vivo agora. There is such a move of the Holy Spirit in Africa. You in Brazil, you know and have experienced this a move of the Spirit as well. Existe mover do Espírito Santo muito especial acontecendo na África e você conhece isso no Brasil. So to have 4 of our key African leaders on this call with us is such an honor. É uma honra ter 4 grandes líderes regionais da África que estão conosco ao vivo nesse momento.
Additionally, our leaders from the Caribbean and from Central and South America and North America. Líderes do Caribe, da América Central, da América do Sul estão conosco também nesse momento. And also from Europe. E também da Europa. All started from one church, from a woman founder. Tudo isso começou com a nossa fundadora em uma igreja. God's moving by his Holy Spirit. E Deus está se movendo pelo seu Espírito Santo. And you are such an important part of this. E você faz parte disso, você é uma parte importante disso. We've heard from you that you've said, I want to stay Foursquare, I want to be Foursquare. Nós ouvimos todos os dias de tantos de vocês dizendo, eu quero permanecer quadrangular. But some things will have to change. Mas umas coisas têm que mudar para isso acontecer. So I want to say thank you for being there through the tough times. Eu quero dizer obrigado aos pastores por aguentarem esses tempos difíceis. I want to say thank you to the network leaders. Some are that are on this call and have presented, and others have not presented today. Eu quero agradecer aos líderes de redes de pastores. Alguns apresentaram hoje e outros não. You've opened your arms and said, we will help you and help you with registration during this tough trial. Vocês têm ajudado e vão ajudar a pastores a passar por esse tempo difícil. We as a global family are coming around you and we want to pray with you and we want to be strong with you. Nós, como família mundial, queremos estar com vocês, queremos lhes fortalecer e queremos orar com vocês. We want to pray for God's wisdom for you in your situation, right where you're at. Queremos pedir a sabedoria de Deus para você nessa situação na qual você se encontra. Of course, God promises us in James that he'll give us wisdom if we'll ask. O Senhor nos promete em Tiago que ele nos dará sabedoria se nós pedirmos. We want to pray for the National Board of Foursquare Brazil. Queremos orar pelo Conselho Nacional da Igreja Quadrangular Brasileira. We want to be very clear. We love the Foursquare Church of Brazil. Queremos ser claros, nós amamos a Igreja Quadrangular do Brasil. And we are just hoping for their response and for this change that we're asking for to happen soon. E nós estamos pedindo e esperando que a mudança que estamos pedindo aconteça rapidamente. Finally, my encouragement to each of you at a local level as well as at national levels. Meu ânimo a cada de vocês na igreja local e na igreja nacional. Is to be a church of health. Seja uma igreja saudável. To be a pastor and a leader of health. Seja líder, pastor saudável. This is to have good corporate governance as well as ministry health. Temos que ter uma governança saudável e também uma saúde no ministério. To have integrity and transparency. Integridade e transparência. This is at the national board level and at your local church level. Isso na igreja local e no Conselho Nacional. When we have good governance with integrity that supports us, it allows us to minister freely and be fruitful. Uma boa governança vai produzir um ambiente de liberdade e de muito fruto. And we want to pray together for unity as a global movement. E pedimos a Deus pela unidade mundial como família quadrangular. Some of our Foursquare brothers and sisters are being persecuted or imprisoned right now. Alguns de nossos pastores quadrangulares no mundo estão sendo presos, perseguidos nesse momento. And we want to be strong there together with them as well. E queremos também fortalecer a eles. And some of you are going through difficult trials. E alguns de vocês estão passando por situações bem difíceis. This is the beauty of family and being a global movement together. E por isso é maravilhoso sermos movimento global juntos. So we want to say, as a global council, we want to say we love Como conselho global, queremos dizer, nós lhes amamos. We are family and we are a movement on mission together. Nós somos movimento, somos uma família e estamos numa missão juntos. And from all around the world, we look forward to meeting with you. E de todo o mundo, todas as pessoas, líderes de todo o mundo, querem lhes encontrar pessoalmente.
God loves Brazil and we love Brazil. Deus ama o Brasil e nós amamos o Brasil. God bless you. Que Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Ted, por essa palavra. Pastor Ted é um homem de Deus. Muito obrigado. Com um coração cheio, né, do amor de Deus que dá para notar nas suas palavras. Obrigado por esse tempo. Nós estamos chegando ao final, mas antes eu quero dar um recado para todos aqueles que estão nos acompanhando nessa transmissão ao vivo. Esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar disponível, né? E aí você vai encontrar alguns links que vai ser de muita utilidade para vocês. Vão encontrar o formulário, vai encontrar o endereço de e-mail de alguns líderes importantes ao redor do mundo para você estar em contato. E nós vamos agora então ouvir o pastor Francisco Melo desde o Japão, fazendo a oração final, e estaremos encerrando esse tempo abençoado. Primeira transmissão de muitas que o Conselho Global estará transmitindo. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, quero orar em linha com tudo que foi dito aqui. Em nome do Senhor Jesus, orar pelos líderes que estão feridos, que estão desencorajados, que estão desanimados, que estão, ó Deus, buscando soluções. Em nome do Senhor Jesus, que a tua mão seja sobre eles, sobre a igreja quadrangular no Brasil, Senhor, que no meio de tudo isso, de toda essa luta, de toda essa dificuldade, haja crescimento, haja maturidade, haja avanço, Senhor, haja purificação. Eu coloco em tuas mãos, no nome precioso de Jesus, e contamos, ó Pai, com o socorro que vem de ti, com o consolo que vem de ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a nossa próxima transmissão do Conselho Global, em nome do Senhor Jesus. Amém. Recording stopped. Onde é que eu saio?